Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você e com toda a sua família e que todos estejam providos. Bom, nessa oportunidade, neste vídeo, eu quero continuar compartilhando com você o capítulo 3 de Tiago. Tiago é dado por muitos, esse Tiago aqui, como o irmão de Jesus, e ele nos dá orientações importantíssimas. E eu gosto muito de Tiago porque ele é prático e ele é muito direto naquilo que ele diz. Então vamos lá para o capítulo 3 e eu quero começar lendo com você do versículo 10. E assim a bênção e a maldição provêm da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Acaso pode uma fonte d'água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Nós sabemos que isso não é possível. E não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. E agora veja o que ele nos diz. Se vocês forem sábios. Se você leu, e se não leu, eu convido você a ler depois o capítulo 1 e o capítulo 2 de Tiago. Ele diz que aquele que não é sábio, que ele pode pedir sabedoria ao Senhor, que o Senhor dá essa sabedoria. E agora ele vem falando sobre essa sabedoria. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. Veja que ele faz um paralelo, ele faz uma correlação entre sabedoria que vem do alto, e uma vida de boas ações. As duas coisas andam juntas. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Então a sabedoria que provém do alto, ela também vem junto com humildade. E essa palavra humildade, ela tem muitas variações, muitos significados. Mas eu gosto muito da que vem de humus. A palavra humildade vem também de humus, que significa uma boa terra, um bom solo. Um solo como aquele que Jesus disse na parábola, que cai a boa semente e essa boa semente ela dá frutos, ela cresce, dá frutos, e depois continua dando os bons frutos. Então que o nosso coração seja um bom solo, um solo que encontra humildade, um solo que aprende, um solo que desenvolve, um solo que vem dar bons frutos. Contudo, versículo 14, não se gloriem de serem sábios e bons, se vocês forem amargos, invejosos e egoístas. Então veja que sabedoria não tem como característica inveja, amargura e egoísmo. Então, eu às vezes percebo muitas pessoas dizendo que são sábias, ou então outras dizendo, olha, tal pessoa é sábia. E quando eu vou ouvir, é cheio de amargura, é cheio de ressentimento, cheio de raiva, cheio de ira. Então não pode ser sábio. Aí ele diz, versículo 15, porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Ou seja, pode ser sábio até aos olhos humanos, pode até ter muito conhecimento, uma boa oratória. Pode ser assim, mas isso não significa sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, aquela que vem de Deus, aquela que ele nos aconselha a pedir lá no capítulo 1, ela não tem inveja, ela não parte de egoísmo. Onde houver, versículo 16, inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Versículo 17 agora, fique atento. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura. Depois, calma. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro também de Provérbios que diz que a palavra branda, a palavra calma, ela diminui a fúria,
ela gera um ambiente saudável. Então veja que a verdadeira sabedoria que vem do céu, ela é pura, ela tem uma fonte pura que é Deus, e depois ela é calma. Então, lembra que eu falei que algumas pessoas dizem, olha, tal pessoa é muito sábia. E aí quando eu vou ouvir, ou quando nós vamos observar bem, cheio de ira, gritando, esperneando, buscando seus próprios interesses, clamando pelos seus direitos. Ah, eu tenho um direito, eu sou um cidadão, eu tenho isso, a Constituição. O Evangelho, irmão, se trata de reino de Deus. E reino de Deus, ele não vai buscar coisas naturais, ele não vai atrás do seu direito, atrás da Constituição para ser estabelecido. O reino de Deus, ele é do alto. E por ser do alto, o reino de Deus também é concernente a coisas do alto. Pureza, suavidade, calma, como nós acabamos de ler. Diz que sabedoria, a sabedoria do alto, ela é amável, ela é compreensiva. Veja só, repleta de misericórdia e de boas obras. Veja os frutos da verdadeira sabedoria: calma, misericórdia, amor, boas obras. E aí, irmãos, eu fico me examinando agora e peço que você que está me ouvindo, me assistindo agora, que você também possa se examinar. Será se realmente temos a sabedoria que vem do alto? Será se essas são as nossas características? Será se somos amáveis? Será se somos calmos? Será se somos principalmente misericordiosos? Porque, irmãos, eu percebo que nós somos muito rápidos em pegar os textos bíblicos para condenar os outros, para apontar o erro dos outros. Mas quando se trata dos nossos próprios erros, há muita misericórdia, há complacência, há silêncio, não é assim? E por que não somos assim com os outros? Por que não agimos em silêncio, em misericórdia, em sabedoria, em calma com os outros? E aí ele diz no versículo 18, e todos aqueles que são pacificadores, que têm essa sabedoria que nos pacifica, plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Veja que interessante. Ele diz que aquele que possui a verdadeira sabedoria, aquele que recebeu essa sabedoria do alto, ele vai plantar paz. E aqui, irmãos, eu fiquei meditando essa semana e fiquei meditando agora também falando com você. Será se eu estou plantando paz? Será se realmente em mim há uma verdadeira sabedoria? Ou será se eu me apeguei a um conjunto de regras, um conjunto de doutrinas e ajustei algumas coisas que eu gostaria de ajustar e outras não, e acho que está tudo bem? É importantíssimo fazer o que Jesus disse e também que foi orientado pelo apóstolo Paulo, por João, essa questão de olharmos para nós mesmos, examinarmos a nós mesmos. Será se eu tenho uma verdadeira sabedoria? Ou a minha sabedoria ela vem do livro de alguém, de várias leituras, e eu não tenho nenhum problema, pelo contrário, de estudar, de ler, de conhecer. Mas a verdadeira sabedoria que Tiago nos informa, ela não está nos livros humanos. Ela pode até ser tracejada, ela pode ser até pincelada por algum ser humano. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. E aí entra a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que a Bíblia diz que nos foi deixado como consolador, diz que ele também seria o nosso mestre, o nosso professor, pois nos ensinaria sobre o Evangelho, nos ensinaria sobre Jesus.
Então essa ação, essa sabedoria que vem do alto, essa ação proveniente do reino de Deus, ela também nos é dada pelo Espírito Santo que em nós habita. E aí, o fruto dessa sabedoria, nós acabamos de ler, vai causar em nós paz, vai trazer dentro dos nossos corações uma completa pacificação, uma calma. E principalmente, irmãos, eu gosto mais desse trecho ainda, diz que vai gerar em nós misericórdia. E aqui fica uma pergunta para mim e para você, eu replico a mesma pergunta. Será se somos misericordiosos ou nos colocamos sempre como o juiz dos outros? Será se o nosso convívio é um convívio humanitário, um convívio de ajuda, um convívio de pacificação, um convívio de reconciliação? Ou somos aqueles que estamos sempre espalhando? Aquele que sempre temos uma palavra de condenação para os outros, mas de pacificação para nós mesmos? A verdadeira sabedoria nunca vai procurar e nunca vai ter inveja como princípio. Ah, tal pessoa tem isso, então eu também tenho que ter tal coisa. Se você ler depois no próximo capítulo, no capítulo 4, ele diz que nós não recebemos muitas coisas porque quando pedimos mal, porque queremos atender a maldade do nosso coração, os desejos maus, queremos atender a inveja, queremos atender a nossa ausência ou aquilo que vemos nos outros e achamos que também precisa ser para nós. Afinal de contas, a corrida do mundo não é essa, irmão? Essa corrida constante para alcançar um determinado patamar ou para ter o que o outro tem. Mas o Evangelho nos tira dessa corrida. Na verdade, o Evangelho nos coloca agora num caminho. E esse caminho é Jesus. E esse caminho é um caminho de pacificação. É um caminho de olhar para o outro com um olhar diferente. É um caminho de considerar o outro superior a nós mesmos. É um caminho mais, agora, de contentamento. Como eu disse no vídeo anterior, falei com vocês sobre contentamento. E Jesus disse, olha, que estejamos contentes com aquilo que temos. Isso não significa, irmãos, que eu não possa trabalhar por algo diferente, por algo melhor, mas que eu tenha um coração agradecido e que essa sabedoria ocupe realmente o nosso ser, seja de verdade quem nós somos. Não sejamos sábios, irmãos, aos olhos humanos, mas que sejamos sábios convertidos e convertendo essa sabedoria em boas obras, em prudência, em bondade, em benignidade, em longanimidade, em mansidão, em domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. Então que Deus abençoe você e que você nessa semana possa meditar nessas coisas. Eu aconselho você, leia o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Tiago, capítulo 4, leia o livro todo de Tiago, examine bem, verifique ponto por ponto e vá percebendo aquilo que o Espírito Santo precisa fazer em você. É isso que eu desejo para você, reflexão, entendimento e também prática. Desejo isso para você e para mim também. Deus te abençoe e até a próxima.